Se você entrou nesse vídeo, provavelmente já foi desrespeitado algumas vezes. Você se lembra da sensação? Se você não souber como se portar nessas situações, elas se tornam frustrantes e até traumatizantes em alguns casos. Existem dezenas de vídeos no YouTube tentando explicar como impor respeito, e por alguma razão 90% deles envolvem a porra do Tomashell. Mas nenhum deles realmente te mostra o que importa, algo que todo mundo tem, mas vocês simplesmente não usam. Fica aqui até o final. Vamos discutir sobre isso, e no final, você me diz se eu tô certo ou não. Esse é João. João se importa demais com o que as pessoas pensam. As pessoas não respeitam João. Ele é constantemente alvo de brincadeiras daquele tipo. Quando João fala, ninguém dá ouvidos. Ele é constantemente interrompido quando tenta se expressar, e as pessoas não parecem ligar muito pra ele, como se ele simplesmente não existisse, estivesse apenas ali para cumprir um papel. Tudo isso faz com que ele se torne extremamente inseguro e, por consequência, ainda menos respeitado. Como vocês viram, João tem diversos problemas, mas o que ele não percebe é que todos esses problemas são resultados de suas próprias ações e que todos poderiam ser resolvidos com uma única coisa: a confiança. A maioria das pessoas tende a acreditar que a falta de confiança de João é resultado da situação em que ele está colocado, mas isso não é certo. Na verdade, todo desrespeito é fruto da falta de confiança, e não ao contrário. E é por isso que não adianta você tentar terceirizar a culpa e falar que eu não tenho confiança porque eu não sou respeitado. Não, na verdade você não é respeitado porque você não tem confiança. É bem simples. Portanto, a culpa é só sua. Para de terceirizar as coisas e se fazer de vítima. E agora eu vou te provar isso. Olha só, sem confiança, você passa a falar mais baixo, gaguejar e se porta de maneira retraída, até contraindo os ombros para frente em alguns casos. Acho que isso te faz se sentir mais seguro. Talvez colocando um moletom ou usando roupas muito largas. Enfim, sem confiança também resulta em que você pensa demais antes de agir, e tudo isso é percebido pelas pessoas, mesmo que de maneira inconsciente. E a partir dessa percepção, elas perdem o respeito e o interesse por você. Afinal, se nem você se respeita e está interessado no que você está tentando falar, por que elas te feriam, sabe? Não faz sentido. O erro da maioria das pessoas é tentar solucionar a falta de confiança recorrendo a recursos externos, vídeos motivacionais, mudanças físicas e tantas outras coisas. Não que isso não seja necessário em alguns casos. É bom, mas é que sem saber do principal, que vem de você mesmo, não adianta de nada. No capítulo 13 do livro Poder e Manipulação, durante sua análise, Jacob Petrer nos diz que uma pessoa não pode ser tratada como um grande se agir como um comum. Portanto, buscar mais confiança para ser tratado com respeito não deve ser uma atitude externa, mas uma revisão de seus próprios hábitos, princípios e ações. Sabendo disso, você já se perguntou o que algumas pessoas fazem para serem tão respeitadas sem precisar impor esse respeito? Eu poderia citar diversos exemplos disso nos filmes, séries e na cultura pop em geral. Primeiro eu pensei em citar o Aragorn de novo, mas como eu usei ele de exemplo esses dias, em um dos últimos vídeos aqui do canal, hoje eu vou tentar variar um pouquinho. Como falamos de Senhor dos Anéis, hoje vamos falar de Crônicas de Nárnia, que são meio que irmãos, né? Mais especificamente, vamos falar sobre os reis de Nárnia. Para ser ainda mais específico, nós vamos falar sobre Pedro Magnânimo, o primeiro grande rei de Nárnia. E nos perguntar, o que todos os reis de Nárnia têm em comum? Além do respeito e da admiração nutridas pelo seu povo, todos eles têm algum dos traços que procuraremos listar e procurá-los em Pedro para comprovar nossa teoria. Eu coloquei a coragem aqui, mas a ousadia também está incluída. Ela está em primeiro porque nenhum dos outros serve de nada sem a coragem para tomar uma atitude. Podemos observar a coragem em Pedro quando sozinho ele luta contra os lobos para proteger suas irmãs, mesmo ainda não sendo um cavalheiro, ou quando se dispõe a lutar com o rei Tamarino para poupar milhares de vidas da batalha que viria. No nosso mundo, a coragem também deve ser uma de suas bases. Faça da ousadia sua principal aliada, e não deixe o medo te dominar ou impedir de tomar qualquer atitude. Todos nós temos medo, mas a questão é fazer com que a coragem seja o suficiente para reprimi-lo. Quanto mais você vence seus medos, mais fácil fica. Isso é bem evidente e mais detalhado na Lei 28, das 48 Leis do Poder. Vocês devem estar cansados de me ver citando esse livro aqui, mas é sério, é muito bom. Eu recomendo a leitura para todo mundo que quiser dar uma aprofundada. E o link tá aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem me ajudar assim. Bom, esse aqui também é importantíssimo.
Mas é mais fácil encontrar exemplos do que não se fazer para manter a integridade do que atitudes tomadas para gerar a integridade. Enfim, em nenhum momento vemos Pedro se rebaixando para agradar alguém, ou mesmo abrindo mão dos seus princípios em prol de algo. A integridade é indispensável para todo mundo que deseja ter uma personalidade forte, visto que é muito comum as pessoas rapidamente ignorarem suas opiniões e os princípios para serem aceitas em algum grupo. Se você fizer isso, nunca será respeitado. Você consegue imaginar alguém importante mudando a sua própria personalidade, seus princípios, seus valores, simplesmente para ser aceito por alguém? É praticamente impossível, né? Quem dirá imaginar um rei fazendo isso? Pois é. Então trata de corrigir isso e, pelo amor de Deus, não tome uma atitude patética dessa. Isso é simplesmente bizarro. Nesse momento, você deve estar pensando: o que caralhos justiça influencia no meu respeito? Eu sei, parece bizarro. Mas na verdade é bem nítido que é preciso de muita coragem para ser justo em certas situações. E a coragem sempre atrai respeito, ainda mais quando ela é usada para defender a justiça e aqueles que realmente precisam ser protegidos. Muitas vezes, ser alguém justo significa se pôr contra a maioria. E o que pode ser mais digno de respeito do que se colocar contra a manada para defender o que pensa? Sabe? Se colocar contra uma maioria para não abrir mão de seus valores. Isso é louvável. Mesmo aqueles que discordam de você são obrigados a te respeitar quando você defende as suas ideias. Pedro faz exatamente isso quando chega em Nárnia, e se coloca a favor daqueles que estavam em plena desvantagem contra um exército gigante e bem consolidado. Talvez essa seja a joia da coroa para o respeito de um rei. A nobreza é uma virtude bastante abrangente para todas as ações que são consideradas nobres. Não vamos entrar nesse mérito aqui. E talvez ela seja a mais perceptível em Pedro, e eu acho que em todos os reis dignos de menção. Você já conheceu alguma vez uma pessoa que parecia ter nascido para liderar? Bem, provavelmente essa pessoa procurava agir com honra e respeito para aqueles que o cercavam. Isso é muito nítido em Pedro, que mesmo depois que soube que seria rei de Nárnia, continua humilde e procurou agir com honra em todas as situações. E para finalizar, se nobreza era a joia da coroa, aqui temos a base do castelo. Nenhum rei é rei sem um reino. Então, procure algo que te gere valor e se dedique nisso. Desse modo, você se preocupa menos com o que as pessoas pensam sobre você. Afinal, de que isso realmente importa? Você está ocupado demais com as suas metas, planos e focado demais para se preocupar com o que os outros pensam ou falam de você. Pedro se preocupasse com a opinião de cada ser em Nárnia, ele provavelmente passaria mais tempo se lamentando do que cuidando no reino. No final, se você não se importa tanto, você fica mais confiante. E é isso que importa. Agora que você já viu e entendeu alguns dos princípios que norteiam nosso desenvolvimento, para ser uma pessoa mais respeitada, vamos nos aprofundar em como isso pode nos ajudar a ser mais confiante. Na Lei 34, de 48 Leis do Poder, Robert Greene nos diz que, agindo com realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar uma coroa. E isso é extremamente verdadeiro. A melhor forma de ser respeitado é sendo confiante, e a melhor forma de se tornar confiante é conhecer suas qualidades e estar seguro delas, ou que está trabalhando para melhorá-las, como acabamos de discutir. Se você irradiar confiança, mesmo que você ainda não a tenha, isso fará que as pessoas prestem mais atenção em você, aumentando seu respeito e estima. Cristóvão Colombo, aquele mesmo cara que você estudou na escola, não nasceu nobre. Na verdade, ele era filho de sapateiros. Entretanto, ele dizia para todos que vinha de uma nobre família e se portava como tal, agia com confiança e atuava como alguém destinado a ter um grande futuro. Quando ele chegou ao rei de Portugal para fazer sua proposta de navegar para o outro lado do mundo, ele colocou termos tão absurdos a ponto de serem quase inaceitáveis. Sua confiança, ousadia e audácia, em certo ponto, espantaram o rei, que recusou delicadamente o pedido, sem caçoar dele por um minuto, um tanto quanto assustado pela audácia do jovem. E com isso, lhe deu várias honrarias como consolo. Boatos sobre as exigências se espalharam rapidamente, até chegarem no rei de Castela, que se interessou por aquele sujeito estupidamente audacioso e confiante. Então, o monarca contratou Colombo para ser seu navegador, fazendo com que o mesmo atingisse seu objetivo inicial. Cristóvão não era verdadeiramente nobre, e era um navegador no máximo medíocre, mas sua confiança fazia com que todos acreditassem que era um excelente marinheiro e que nasceu destinado a grandes feitos. Dessa forma, um filho de sapateiro
conseguiu a atenção dos 2 maiores reis da Europa naquele período. Portanto, tirando isso como lição, sempre haja com confiança, mesmo que você ainda não a tenha. Apenas finja, quando estiver com dúvida do que fazer, pense: o que um rei faria? Ou o que um homem confiante faria? Eu vim aqui, e tô interrompendo o fluxo do vídeo, para passar um aviso. Não jogue pérolas aos porcos. Não adianta absolutamente nada você passar horas se desenvolvendo ou ser a pessoa mais confiante do mundo se você só andar com gente escrota e tosca. Então seja seletivo com as pessoas que te cercam também. Você pode ser a pessoa mais interessante do mundo, mas se o seu ciclo social for de pessoas ignorantes, que não se importam, não adianta de absolutamente nada. Bom, agora voltando pro fluxo do vídeo, para todos aqueles que se encontram inseguros, tentem buscar confiança dentro de si mesmos, com a certeza de que estão destinados a grandes feitos, e trabalhem para isso. Dessa forma, você conseguirá impor respeito como um verdadeiro rei. Apenas tome cuidado, um rei não exige respeito, ele é respeitado, ou ele vai embora e modifica o seu reino até que seja. Afinal, o rei não precisa de uma coroa, a coroa é que precisa de um rei. Como alguém que já passou por isso, eu sei que é difícil, principalmente nos primeiros momentos, mas se você persistir e continuar mantendo sua postura confiante, isso se tornará mais fácil, até se tornar parte de sua própria personalidade. Então, não desiste. Continua tentando, até você se tornar aquele cara que exala confiança quando chega em qualquer lugar. E eu acho que depois dessa mensagem, eu encerro o vídeo por aqui. Ainda lembra do que eu tinha falado no começo do vídeo? Eu acertei, né? Provavelmente. Se você tá vendo o vídeo até aqui, eu acho que você concorda com alguma coisa. Bom, deixa aí nos comentários. Deixa um like, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Eu sou muito grato, de verdade. Eu vou estar deixando alguns links aqui na descrição para os livros que eu citei aqui no vídeo, para algumas outras fontes. Se você tiver interesse em algum, se você comprar pelo meu link, você está me ajudando muito. Desde já, muito obrigado e até a próxima. Se cuidem e continuem empenhados em sua jornada.